Olá, pessoal, voltando aqui. Esperar o pessoal entrar. Olá, bacana. Pessoal, peço para quem fez pergunta, por favor, reiterar. Olá, Felipe, super querido. Oi, Rebeca, muito bom. Oi, Bia, Gabi, ótimo. Esperar George, chamar o George aqui para entrar conosco. Olá, Mila. Aqui, visualizar. Olá, Mariana. Bacana, muito boa. Gente, dá várias lives, né? Essa live daria várias lives. Pessoal, Show? voltou. E aí? Show. Pessoal, Certo? chegando. Pode Vamos continuar. continuar? Então, nós estávamos no marxismo cultural. Isso é muito, parece-me, Gabriela, muito evidente que a esquerda, o marxismo, esse pensamento marxista, ele se infiltrou dentro dos meios de produção cultural nacionais brasileiros. Quem faz uma crítica muito grande, isso é o Olavo de Carvalho, Imbecil Coletivo. Tem um outro livro muito bom, do autor chamado Flávio Gordon. E já foi, eu acho que o ano passado, ano retrasado, muito bom. Uma corrupção da inteligência. Flávio Gordon, salvo engano. Corrupção da inteligência, muito bom também. Muito boa. Esse eu não conhecia, Flávio não. Gordon, muito bom. E ele também cita essa questão. Então, o marxismo cultural. Ah, me entrou aí. Fecha Dessa vez parênteses. ela não está online. Aí, ó, Apareceu na tela. na live da Gabriela, minha mãe ficou online, né? Aí, Maris Penido. O marxismo cultural, Gabriel, o marxismo ele está dentro da nossa cultura, dos meios de produção cultural. E o Olavo de Carvalho cita muito bem isso. E o Olavo de Carvalho faz uma crítica, uma das críticas que ele faz aos militares, né? Foi isso, os militares permitiram que a esquerda tomasse conta das universidades. Permitiram que a esquerda tomasse conta do pensamento de produção cultural. Lá, 40 anos atrás. Essa é uma das críticas de Olavo de Carvalho, desse marxismo cultural. E o marxismo cultural, ele é tão presente, vou citar mais uma experiência própria. Nós estudamos escola pública, nós tivemos que conviver com foto de Karl Marx e de Che Guevara, entendeu? Em sala de aula, professoras que estavam doutrinando, doutrinação, por isso que Escola Sem Partido é um projeto excelente, dá para fazer outra live sobre isso. É, Essa doutrinação estava lá 30 anos atrás, quando a gente estava na escola, 25 anos atrás. Ano passado, ano retrasado, eu estava na Comarca Caravelas, eu fui dar uma palestra para estudantes de segundo grau e para uma escola pública, né, municipal, lá em Caravelas. Escola pública estadual, só me engano, é estadual. Desculpe. O que estava repleto nas salas, no auditório em que eu estava dando aula? Repleto. Fotos de Marx, fotos de Che Guevara, fotos daquele outro indivíduo lá, Paulo Mao Freire, Tse entendeu? Tung. Então, Mao Tse Tung. Então, esse pensamento está muito longe ainda de nós termos a real percepção de como o marxismo cultural ele está arraigado nas nossas culturas. Então, uma criança, ela lá de 7, 8 anos, lá em Caravelas, no interior da Bahia, ela estava lá convivendo com foto de Marx, com foto de Che Guevara, com foto de Stalin, estudando sobre Stalin, e nenhum professor chega e fala quais foram as barbaridades que esses indivíduos fizeram na história da humanidade, né? Então, esse é mais um exemplo. E quando eu fui dar minha palestra, eu fiz questão de pontuar com a diretora. Tem foto de Marx aqui, mas não tem nenhuma foto de Mises aqui. Entendeu? Então, tem que pôr foto de outras pessoas aqui também. Nós temos que buscar a pluralidade de ideias. A gente não pode nunca segregar e deixar de estudar esses indivíduos. A gente tem que estudá-los para saber o mal que eles fizeram na história da humanidade, dentro da minha humilde percepção. Com relação à Constituição brasileira, outro tema interessante. A Constituição brasileira, na minha visão,
de operador do direito, ela está muito mais uma Constituição simbólica. Acho que é Marcelo Neves, o constitucionalista brasileiro, que diz sobre Constituição simbólica. Nossa Constituição, ela, infelizmente, Gabriela, ela é meramente simbólica. Ou seja, ela não possui aplicabilidade prática muito pequena. Entendeu? Nós temos uma Constituição que foi feita dentro de um padrão social-democrata, dentro de um padrão europeu social-democrata, vamos dizer assim, com o Estado assistencialista, com o Estado promovendo saúde, educação, aquela gama de direitos, que beleza, todos temos direito a isso, mas o Estado, como brasileiro, o Estado pobre, que ainda não enriqueceu para distribuir esses bens, é absolutamente inviável. Então, a Constituição brasileira, se você for fazer, quem fala isso são os autores do Instituto Mises. Tem um que eu esqueci o nome, um dos palestrantes do Instituto Mises. Ele fala muito bem isso. A Constituição é como mais um estamento burocrático que impede o desenvolvimento da nação. Por quê? Porque a nossa Constituição é uma Constituição social-democrata. Sem entrar no aspecto tecnicismo do termo, mas ela é social-democrata. Ela pega um modelo europeu de sociedade, de neoliberalismo, de social-democracia e tenta aplicar em um país, só que nós somos pobres. Para distribuir riqueza, precisa primeiro criar riqueza, sermos ricos. Entendeu? Então a Constituição brasileira, ela é uma Constituição disfuncional para a nossa realidade. A solução para isso, não acredito que seja uma nova Constituição, entendeu? Nesse momento, não acredito. Eu acredito que a Constituição precisa ser reformada dentro de um pensamento conservador. Vamos ver por que fazer. Nós temos isso, precisamos aprimorar a nossa Constituição da República. Nós vamos sedimentar o que já foi conquistado e evoluir a partir da Constituição que nós temos, mas isso é um tema para outras lives, entendeu? Para a gente estudar a essência da nossa Constituição, a natureza simbólica da nossa Constituição e como é difícil a aplicabilidade prática da Constituição, entendeu? A gente substitui, tem promotores no grupo aqui, a gente sabe que quando a gente trabalha com saúde, a gente vai receber pessoas com infinitas demandas por direito à saúde. Mas, infelizmente, o Estado não tem como fornecer isso tudo. Nós não temos como obrigar o Estado a fornecer isso tudo, ainda que a gente entre com as respectivas ações. Nós não temos como subsumir a função do Estado de provedor universal. É só um exemplo do direito de saúde, entendeu? Mas existem vários outros. Mas eu acredito que a Constituição, sim, ela precisa e muito ser aprimorada no nosso presidencialismo, essa gama muito grande de partidos políticos que nós temos, entendeu? São vários temas aí para a gente poderia debater futuramente. Boa. Jorge, só antes de você passar para outro ponto, teve uma pergunta que já estava lá atrás. Uma é do nosso primo, querido Alexandre, e outra é do Felipe Camargo. Mestre Alexandre. O Alexandre fez: doutor George, o caráter plurívoco do termo conservadorismo não é potencialmente perigoso para oportunismos totalitaristas? Obrigada, Alexandre. Grande primo. Então, Alexandre, é por isso que nós precisamos colocar luz num tema que é tão criticado, entendeu? A gente só consegue entender um tema se a gente saber do que realmente se trata, entendeu? E tenta-se realmente colar essa pecha de regime ditatorial em conservadores, mas pensar sempre no conservadorismo como não vou falar ideologia, como um pensamento que busca manter aquilo que deu certo dentro da história da humanidade, aquilo que costuma manter as estruturas sociais e determinados valores que sempre foram caros à sociedade, seja aqui, seja 100 anos atrás, ou 200 anos atrás. Nunca, jamais dentro de uma postura imobilista ou ditatorial. Os regimes ditatoriais são regimes fascistas ou regimes e socialistas,
entendeu? Ditatoriais. O regime ditatorial, ele nunca pode ser confundido com o conservadorismo. O conservadorismo não é isso. É tal qual fascismo não é conservadorismo. Entendeu? Fascismo é a cultura do ceticismo, ceticismo da racionalidade humana, manter determinados valores que são caros para a sociedade, determinados valores sem os quais a sociedade ela não iria evoluir e não chegou até aqui como nós estamos. Nós não caímos do nada, nós não chegamos aqui e dentro dessa realidade nós temos uma história. O conservadorismo é muito mais respeitar essa história, respeitar o que deu certo e mudar sempre de forma prudente e sempre dentro de uma percepção cética. Boa. Jorge Felipe Camacho, obrigado por participar, lá da Ilha da Madeira, diz: o porquê de arranjar tanto presidente tão polêmico? Não seria melhor arranjar um presidente que procure o bom entendimento com a Europa e com maior aproximação com o corporativismo de hoje em dia? Obrigado, Felipe. Felipe, era a nossa realidade, né, do processo cultural. O Brasil ainda está em evolução, né? A nossa Constituição de 88. A gente ainda está buscando uma maturidade democrática, entendeu? E a gente está longe dessa maturidade democrática. Nós saímos aí praticamente de, vamos colocar, 16 anos, somando PSDB e PT, que na verdade são duas faces de uma mesma moeda, entendeu? Esquerda e centro-esquerda, vamos dizer assim, para um presidente que primava pela ruptura, com um discurso de ruptura com o status quo, com esse regime de compadrio político, de alternância de dois partidos que, no fundo, têm a mesma ideologia, entendeu? Então, o Bolsonaro, vamos fazer uma brincadeira, era o que apresentou-se no momento, para que o conservadorismo pudesse evoluir no Brasil, pudesse dar frutos. É uma caminhada, né? A gente não pode entender a história como 5, 10, 15, 20 anos, né? Isso aqui é um piscar de olhos, né? A gente nunca pode perder essa visão de que a história é um constante caminhar. E o que nós estamos vivendo é um piscar de olhos dentro da história da humanidade. Boa. Aí ele continua: a fomentar a economia e até aproveitar o estado global com uma China mais frágil na perspectiva produtiva e o Brasil se encontrar com aproveitamento ao ser uma boa alternativa mundial. Uma aproximação com a China, um estado global. Gabriela, aí a gente vai cair lá no globalismo, né? No globalismo que tanto é Olavo. Não é nem Olavo, tem outros autores. É um autor norte-americano que me fugiu da memória agora, que fala sobre o globalismo, né? Esse conceito de poder global, poder que vá gerir a humanidade, a nossa raça. Eu tenho seríssimas restrições com relação a isso, entendeu? Eu acho que o Brexit, lá, a saída da Inglaterra da União Europeia, foi um exemplo muito, muito claro sobre isso, né? Novamente, que é a questão burocrática, o estamento burocrático dentro da União Europeia, essa questão de imposição. Eu tenho minhas severas restrições com relação a isso. E que se algum dia, dentro da história da humanidade, a gente possa escolher algum parâmetro para seguir, nunca pode ser um regime ditatorial, entendeu? Vamos sempre seguir regimes democráticos, regimes que foram criados, pautados através lá do liberalismo clássico. Olha lá, cara, o poder global é um sonho comunista, realmente. Boa. O Camacho do Brito, seu colega, né? Sim. Obrigado pela participação. Ele diz: abandonamos com a escolha ao garantirmos o conservadorismo no direito penal? Como é que é? Desculpa, eu não entendi. Abandonamos com a escolha ao garantirmos o conservadorismo no direito penal? Eu não entendi a pergunta de Carlos Augusto. Também não. Abandonamos com a escolha ao garantirmos o conservadorismo no direito penal. Não sei se vamos tecer algumas linhas, né? O garantismo dentro do direito penal, a Carol está solucionando. O garantismo dentro do direito penal
ele é um pensamento doutrinário que busca garantir ao indivíduo a máxima proteção dos seus direitos dentro do devido processo legal, vamos dizer assim. Pessoas que não são técnicas. Isso é o garantismo. Só que dentro do Brasil, a gente tem o que alguns autores chamam de garantismo hiperbólico monocular. Ou seja, é uma supervalorização do direito individual daquele que comete ou daquele que está sendo acusado de cometer um crime em detrimento do direito da coletividade, do direito social da coletividade. É isso que nós vivemos no Brasil. É esse garantismo excessivo. O garantismo é ótimo. Todos queremos ser garantistas, né? Todos nós queremos uma sociedade garantista, todos nós queremos uma sociedade que tenha respeitado o devido processo legal e todos os seus consectários. Mas o que nós vemos no Brasil é o garantismo hiperbólico. É uma supervalorização dos direitos individuais em detrimento dos direitos coletivos, né, da sociedade. Isso dentro do processo, vamos dizer, processo penal. Um autor também, um colega, Diogo, laxismo penal, esse direito penal frouxo que nós temos, esse direito penal que não prende, que não tem eficácia, esse direito penal que é muito mais simbólico até mesmo que a nossa Constituição. Isso é um garantismo que nós vivemos, é o garantismo que alguns autores chamam-se garantismo hiperbólico monocular, ou seja, um garantismo muito grande que é caolho, só enxerga o lado daquele indivíduo que está sendo acusado, não enxerga os direitos sociais fundamentais, como segurança, entendeu? Que todos nós temos, uma jurisprudência dentro do Brasil totalmente pró-réu, totalmente favorável àquele, Diego Pesce, esse mesmo, totalmente favorável àquele que comete um delito, né? É isso que nós vivemos dentro desse garantismo hiperbólico molecular, é resquício aí da escola de Frankfurt, teoria crítica do direito, entendeu? Que é outro tema que pega a superestrutura, acha o Estado como o grande perseguidor e o indivíduo como um coitadinho, aquele que comete crime como mais um coitado. Mas tem que ter sempre equilíbrio. Nós precisamos, sim, garantir o devido processo legal, mas também com equilíbrio. Nós precisamos de eficácia na aplicação da lei penal. Acho que não sei se foi isso que o Luiz Augusto quis dizer. Mas é nesse sentido, entendeu? Nós temos aí um garantismo que é impregnado por esse pensamento esquerdista aí do réu como coitado, do réu como uma vítima. O indivíduo, ele trafica, mas é uma vítima. É uma vítima desse Estado opressor, desse Estado capitalista opressor, entendeu? É um dos resquícios aí desse marxismo cultural que começou lá na teoria crítica do direito, lá na Escola de Estudos Sociais de Frankfurt. E na criminologia a gente tem Alessandro Barata também, né? Capitaneando a teoria também do Estado como co-culpado, né? Co-culpabilidade do Estado. Eu lembro, já estudei tanto isso, que é perda de tempo. Já até dei aula para isso, eu tenho até dó dos meus alunos quando eu lecionei isso, por 6 meses eu dei criminologia, entendeu? Tinha que, sabe, aquilo ali é o Estado, co-culpabilidade, entendeu? Pô, é demais. A gente precisa realmente... onde que entra o conservadorismo, meu Gabriel? Porque o conservadorismo, ele protege o direito à vida, protege o direito à liberdade, entendeu? E tem aquele que agride a vida, agride a liberdade, ele deve ser devidamente punido, dentro do devido processo, mas deve ser punido, entendeu? Então essa a questão que entra, talvez, a questão do conservadorismo e esse garantismo hiperbólico monocular, que a gente tanto vê em vogue, tanto que nós promotores, a gente sofre com isso. Hoje mesmo, só um parênteses, o colega daqui de Conquista, Caio, ele promotor criminal daqui, ele disse que não aguenta mais entrar em audiência e ver um acusado, um réu, zombando de uma autoridade, zombando das autoridades, saindo soltos geralmente de audiência, pessoas saem soltas de júri, condenados, mas soltos, entendeu? É esse laxismo penal, esse garantismo penal hiperbólico, monocular, que nós não
nós temos realmente que combatê-lo, nós não pode deixar que as garras dele continuem a nos asfixiar. Boa. Doutora Jaqueline Lacher, obrigada pela participação. Ela diz o seguinte, quando você falou da Constituição, será que se não tivéssemos essa Constituição intitulada como Constituição Cidadã, que enaltece os direitos fundamentais, o país não estaria pior? Obrigada, doutora Jaqueline. Eu tenho a doutrina do si, né? A Gabriela conhece a doutrina do si. Mas a gente não pode trabalhar com realidades alternativas, né? Por isso que eu disse que a Constituição ela deve ser preservada. Ela tem suas falhas, mas deve ser preservada. Ela tem uma gama de satisfação, de preservação de direitos muito grande. Concordo com a doutora. Mas ela tem seus problemas. A gente precisa encarar, de fato, a realidade da nossa Constituição, como ela é efetivamente aplicada, como ela é efetivamente influencia na moldura social que nós temos. Preservar o que é bom e reformar, obviamente, o que é ruim para a sociedade, o que impede a evolução da sociedade, o que impede uma efetiva aplicação de outros direitos, principalmente alguns direitos sociais, aqui não voltando ao direito à segurança pública, né? Então é isso, vamos preservar o que deu certo, já que nós temos algum conservadorismo, vamos preservar o que deu certo e a partir da preservação vamos avançar. A ideia seria essa. Essa, né? Boa. Ficou para trás apenas uma pergunta antes da doutora Jaqueline, que é o seguinte, que foi do Mariano. No Brasil, qual nota você daria para o conservadorismo? Aplicabilidade, Mariano? A gente está iniciando ainda, né? O pensamento conservador ainda está iniciando. O pensamento, a produção literária, vamos dizer assim, porque a sociedade ela é conservadora. Né? Se você for conversar com o povo, conversar na rua, ir nas feiras, né? Eu gosto muito de feira, é tal qual o nosso pai, Gabriel. Então a gente vai na feira, a gente vê o que acontece, a realidade social. Então se você for na rua, as pessoas são conservadoras, mas nós não temos produção de material conservador. E está iniciando agora. Flávio Gordo, Elóbio de Carvalho, entendeu? Luiz Felipe Pondé, João Pereira Coutinho, que é português, mas escreve, tem uma coluna na Folha, escreve sobre conservadorismo. Ainda que alguns bolsonaristas os critiquem, né, como somente João Pereira Coutinho, ele diz que são os conservadores muito limpinhos, entendeu? Que criticam o governo Bolsonaro, mas isso é normal da democracia, essa pluralidade, essa discussão de ideias e essa evolução. O pensamento conservador está evoluindo, a gente precisa primeiro desmistificar, acabar com alguns preconceitos com relação ao pensamento conservador para que a gente possa ter uma profusão maior de pensamento nesse sentido. Boa, e é nesse sentido que a doutora Ana Carol também se manifesta, obrigada. Nós estamos amadurecendo, nós conservadores estamos começando a nos reconhecer como tal, exatamente. Flávio diz o seguinte, Flávio fez uma pergunta aqui, Flávio Farias, doutor, para você, há aspectos conservadores na atuação da nossa Suprema Corte? Boa, obrigada. Eu vou responder a pergunta Eita, tô com uma tosse. Vou responder a pergunta de Mariano primeiro, em relação ao Bonner. Eu não sei, Mariano, se o Bonner é conservador. Agora, a Rede Globo não é, né? A Rede Globo, ela tem uma pauta progressista muito clara, muito evidente. Então, eu não vejo aí a Rede Globo em si como conservadora, né? Agora, o Bonner, eu não sei, mas a Rede Globo, com certeza, não é. Qual foi a outra pergunta, Gabriela? Do STF? Isso. O STF tem postura conservadora nas decisões? Então, vamos entrar na questão da ordem jurídica agora, né? Vamos. Vamos entrar na questão da ordem jurídica. Vamos só ver se, antes de entrar, o Alexandre fez pergunta, só para ver se a gente vai fechar aqui. Prezado doutor, penso que nossa Constituição é a santa loucura de Dom Quixote. Embora decalcada do real, ainda é o que nos ergue a serviço para a esperança na luta pelo direito. Muito bonito, Alexandre. Então, Alexandre
O nível do Alexandre é outro. O Alexandre é um grande professor, um primo nosso. Alexandre, o Don Quixote, eu já li 2 vezes Don Quixote, você que me deu o livro, inclusive, né? O livro de Don Quixote, com certeza ele pode ser entendido, a Constituição pode ser entendida, mas a gente não pode ficar brigando muito com moinhos de vento, né? Entendeu? A gente não pode também pensar que o nosso cavalo, nosso ensinante, é um cavalo de raça, né? A gente não pode pensar que a nossa Dulcineia, ela é uma Miss, né? Então a gente tem que ter essa consciência, Alexandre. Acho que a Constituição é muito bonita, a Constituição. Antes de passar no concurso, a gente já discutiu quantas vezes a gente já conversou sobre Constituição, sobre a beleza do direito, a beleza da ciência jurídica em si, mas na prática, na minha prática, esse encantamento todo, ele diminuiu um pouco, ele se esvaineceu um pouco, mas ainda está muito vivo. Então a gente tem que sim visualizar a Constituição como uma postura de busca ao idealismo, mas a gente não pode passar a vida lutando contra moinhos de vento. A gente precisa sempre perceber a realidade tal qual ela é. Beleza? Abraço, Alexandre. Doutor Henrique, obrigado pela participação. Grande Henrique Gonçalves, qual sua opinião sobre crimes tributários? Estaria o Estado se utilizando do direito penal para fins ilegítimos? Então, é uma pergunta que eu não teria expertise para responder de maneira devida. Eu nunca atuei na questão tributária, nunca atuei uma promotoria tributária, nunca atuei, se não me engano, um crime tributário lá em Luiz Eduardo, uma questão de algodão lá, que eu atuei 1 ou 2 vezes. Aí a gente parte da questão da natureza do tributo, entendeu? O Ministério Público, o Ministério Público é titular da ação penal, existem os crimes tributários, a função do crime tributário, por que existem os crimes tributários, a gente deveria entrar numa questão mais a fundo. Mas como eu não trabalhei nessa área ainda, alguns casos esporádicos, se não me engano foram 2, um deles cumprindo diligência do GAES em Salvador, eu não teria expertise, uma segurança muito grande, uma segurança para estar emitindo uma opinião sobre essa atuação dos crimes tributários, a atuação do Ministério Público em relação a crimes tributários. Beleza. Obrigado, doutor Henrique, pela participação. Abraço, doutor Alexandre, meu primo querido. Vamos entrar no STF? Vamos fechar STF. Então, Gabriel, como no início da live, como falei, motivou essa nossa live foi uma série de conversas que nós já tivemos, né? Diante da postura da nossa Suprema Corte. A Suprema Corte brasileira, nossa Suprema Corte brasileira, tem como função principal a guarda da Constituição. E como um dos parâmetros do Estado democrático de direito, lá do liberalismo clássico, um Estado regido por leis, um Estado que garanta um limite ao poder do Estado, no caso do liberalismo clássico, um limite ao absolutismo estatal. Então, sem entrar em questão política aqui, entendeu? Não vou entrar em questão política, nem nada nesse sentido, porque existe uma recomendação do CNMP que nos impede de debates políticos em redes sociais. Mas a gente tem que se manifestar sobre a nossa realidade jurídica. Então, a opinião é jurídica, apenas e tão somente. Nós vemos, Gabriela, nós temos visto, melhor dizendo, um STF que muitas vezes não tem cumprido a sua função de guarda da Constituição, guarda da nossa Carta Magna. Essa Carta Magna com seus problemas, mas ainda a nossa Carta Magna, ainda que assegura os nossos direitos. E nós podemos citar vários exemplos de postura do nosso STF que violam, primeiro, o princípio da separação dos poderes. Não vou entrar aqui novamente em polêmica. O STF vai dizer que existe crime com relação às pessoas de transexuais, gays, lésbicas, etc. O STF definindo uma conduta criminosa
Isso aí fere frontalmente o princípio da separação dos poderes. Quem tem que dizer o que é crime ou não é o legislativo, está sempre precedido do devido processo legislativo. E foi uma decisão do STF, salvo engano, foi o ano passado, em que, aplicando uma interpretação extensiva do direito penal, extensiva do tipo penal, previu como crime de racismo qualquer tipo de ofensa à comunidade LGBT. Entendeu? Isso, na minha percepção, fere o princípio da separação dos poderes. Esse STF que possui uma postura, que possui um entendimento totalmente pró-réu, entendeu? Que possui entendimentos sempre favoráveis ao réu, em uma determinada situação, faz uma decisão que fere o princípio da separação dos poderes e diz que existe crime de racismo quando existe uma ofensa, quando há uma ofensa contra a comunidade LGBT, por exemplo. É um exemplo de postura do STF, que não vou nem entrar no conservadorismo ou não, daqui a pouco eu vou entrar nas questões conservadoras. Isso fere os pilares básicos do liberalismo, que nós não podemos nunca perder de norte. Nós temos sempre que ter como norte a separação dos poderes. Nós temos sempre que ter como norte a defesa dos direitos individuais. Entendeu? O STF não tem, na minha visão, cumprido a contento esse seu mistério constitucional. Outro exemplo mais recente, a questão lá desse inquérito que tramita no STF, que na minha percepção claramente ilegal, mas uma decisão do ministro suspendendo contas de redes sociais no Brasil e no exterior. Como um ministro do STF tem essa competência para fazê-lo? Será que isso realmente é uma postura que observa a liberdade de expressão? Sem adentrar ao conteúdo, entendeu? Porque os destinatários foram bolsonaristas, mas você impediu qualquer tipo de manifestação deles em determinada rede social. Até que ponto isso garante o direito de liberdade de expressão? Não podem mais criticar? Não pode se manifestar? Entendeu? São essas questões que a gente nunca pode perder de vista. A gente nunca pode perder o porquê nós chegamos até aqui. Por que nós temos uma Constituição que ela é realmente uma Constituição quixotesca, mas por que ela está até aqui? Porque nós temos preceitos básicos lá dentro do liberalismo clássico, separação dos poderes, respeito ao absolutismo, um poder regulando o outro. Outro exemplo, decisões monocráticas de ministros do STF caçando decisões do presidente da República, nomeação de ministro. Como um magistrado caça uma decisão de um presidente da República? Entendeu? Dentro de um parâmetro de separação dos poderes, seria até defensável que essa decisão fosse tomada por colegiado, mas monocraticamente, em sede de liminar, em limites. Entendeu? Então são todas essas questões que a gente não pode nunca perder de vista quando se vai analisar a postura do nosso Supremo Tribunal Federal, do órgão que é responsável pela guarda da Constituição. Nunca nós podemos perder de vista por que existe um STF. O STF não é um poder moderador, tal qual o STF também decidiu que o Exército não é um poder moderador, o STF também não é um poder moderador. O STF ele está sujeito também às regras constitucionais, entendeu? Principalmente, no mínimo, deveria ser colegiado. As decisões que vão contar uma decisão de um presidente que foi eleito com 57 milhões de votos deveria ser tomado por decisão colegiada. Bolsonaro não é um líder absolutista, por óbvio, tem que ter suas decisões sempre pautadas pela legalidade e pela nossa Constituição. E cabe ao STF fazê-lo, mas de forma monocrática, até quando isso observa ou não a nossa ordem jurídica. Isso são pensamentos, são reflexões que todo operador do direito deve fazê-lo. Porque hoje eles estão proibindo a rede social de um manifestante bolsonarista. Amanhã pode ser qualquer um de nós. Isso a gente tem que ter sempre em mente.
Então, os exemplos do STF são múltiplos e variados, de um não respeito a decisões colegiadas, ao princípio do colegiado dentro do STF, a não respeito aos outros poderes, no caso mais claro, ao presidente da República, novamente, sem defesa de Bolsonaro, sem nada, sem mérito da questão, mas um ministro tomar decisões monocráticas, contrariando uma decisão, ou caçando uma decisão de um chefe de poder. O Bolsonaro é um chefe de poder. Nós temos 3 poderes independentes e harmônicos entre si. Aí pode-se argumentar, mas os ministros do STF eles estão sujeitos ao processo, ao procedimento, processo de impeachment, entendeu? Através do Congresso Nacional. Mas qual é a legitimidade desse Congresso Nacional? A gente poderia fazer uma live sobre isso também, esse Congresso Nacional. Diversos pedidos de impeachment de ministros do STF que não são sequer pautados. Ainda que não seja aprovado, ainda que não passe a questão do impedimento dos ministros do STF, mas nem pautados eles são. Então são essas situações que a gente precisa analisar sob um viés da ordem constitucional, sob um viés inicialmente liberal. Não há nenhum tipo de liberalismo, nem mesmo clássico, numa sociedade em que existe um ordem absoluto, em que existe um absolutismo. No Brasil, infelizmente, parece que a gente está vivendo essa questão de termos um órgão moderador, que no caso não tem poder nenhum sobre ele, que no caso parece ser o STF. Boa, ótimo. Essa que é a questão que a gente precisa fazer. Os nobres advogados que estão aqui, os promotores que estão aqui, entendeu? Nós temos as nossas restrições funcionais de manifestação em redes sociais. Beleza, vou entrar na seara. Mas nós temos que emitir nossas opiniões jurídicas. Até quando o STF poderá tomar decisões ao seu mero albedrio? Decisões principalmente monocráticas. Não, vamos aplicar o princípio do colegiado, entendeu? São essas questões, Gabriel, que a gente precisa, não podemos calar diante disso. Boa. Respondendo, então, a pergunta do amigo que fez a pergunta a respeito do conservadorismo, se o STF é conservador, o Mariano fez algumas perguntas ligadas a se o presidente ele controla o governo, o Brasil com fins pessoais. Perguntou se o STF não garante os direitos de forma conservadora, segundo o seu conceito. Não. O que distingue o conservadorismo como visão política? Conservadorismo como visão política. A visão política, Mariana, ela é sempre dessa questão, ela nunca se dissocia da questão do ceticismo, entendeu? O político, aquele como pessoa responsável por fixação das políticas públicas, por conduzir um ente federal, seja o município, seja o Estado, seja a União, sempre da questão do ceticismo. Isso é uma postura política conservadora. Aquele político eleito com legitimidade democrática que possui um ceticismo diante das modificações da sociedade e busca sempre manter os direitos que foram conquistados, os direitos cuja aplicabilidade deram certo ao longo dos séculos. Perfeito. Bom, Jorge, nós já estamos com 39 minutos, nós temos mais uns 20 minutos. Você quer fazer alguma consideração final? Acho que a live atingiu o seu objetivo, que é trazer essa ideia do que é o liberalismo, qual é a postura do operador do direito diante do liberalismo, quais são as pautas que fundaram o liberalismo clássico, que fizeram surgir o liberalismo clássico: liberdade individual, defesa da vida, defesa da propriedade e, principalmente, limitação ao poder estatal. Nenhum poder estatal ele deve ser ilimitado,
todo o poder estatal ele deve ser limitado em si, o que nós não estamos vendo hoje dentro do nosso ordenamento jurídico. A questão do conservadorismo como uma doutrina de cunho cético, uma doutrina que busca manter aqueles valores que são caros à sociedade, aqueles valores que foram conquistados, que não foram conquistados de uma hora para outra, não foram conquistados com base em uma canetada legislativa ou uma decisão judicial. Valores não se conquista dessa forma, valores são conquistados no decorrer dos séculos. O conservadorismo, como é essa percepção? O conservadorismo não é reacionarismo, o conservadorismo não é fascismo, nem nazismo, nem congêneres. O conservadorismo é uma cultura cética. E a ordem jurídica, a Constituição, essa Constituição que possui diversos problemas, mas é uma Constituição que precisa ser respeitada. Respeitada. Nós temos direitos sociais na Constituição, nós temos direitos individuais na Constituição, nós temos direitos sociais de segurança pública na Constituição, direito individual da vida na Constituição, que muitas vezes são aí vilipendiados, são passados por cima, desconsiderados por esse nosso todo arcabouço jurídico, principalmente da nossa Suprema Corte, foram os exemplos que eu citei, poderíamos citar diversos outros, descriminalização do consumo da maconha, por exemplo. Se entrar na seara, não podemos permitir que uma pessoa diga que não tem problema algum você chegar em casa à noite e fumar o seu baseado, entendeu? Só para citar um exemplo de um dos votos. Mas, enfim, isso é questão para outra lives ou outras lives, entendeu? A gente tem que sempre estar à toda disposição. O conservadorismo, ceticismo, liberalismo clássico, ordem jurídica pautado por uma restrição ao poder, garantia de direitos individuais, garantias das liberdades individuais, principalmente. Acho que era isso aí que eu queria passar para os colegas. Agradeço a todos aí. Desculpa alguma falha técnica aí, alguma falha de raciocínio de manifestação, mas muito obrigado a todos aí. Obrigada, Jorge. Fantástico. Foi um momento de muita aprendizagem. Um momento muito feliz para mim estar aqui conversando contigo. Obrigada para todos os amigos, todas as pessoas presentes. Obrigada. Obrigada pelas indicações. Não sei se Jorge leu. Muita gente pedindo próxima live. Marcela também. Vamos depois encetar um tema. Obrigada pela participação. A doutora Ana Carol. E olha, nossas mídias sociais estão abertas, tá? O doutor Jorge também tem a rede social dele, eu tenho a minha rede social. Se vocês quiserem sugerir novos temas, estamos aqui abertos, não é, Jorge? Com certeza, estamos aí à disposição para dialogar dentro de um confronto de ideias, né? De uma troca de ideias. A gente tem que acostumar a trocar ideias, a colocar luz ao debate, entendeu? Essa época de um pensamento, um único pensamento, acho que acabou. Acho que a gente tem que buscar sempre colocar luz dentro dos preconceitos que nós temos na nossa sociedade e evoluir sempre. A gente precisa tornar isso uma nação. O Brasil é muito rico, é muito bonito, e não podemos permanecer ainda nesse obscurantismo que ainda reina entre nós. Maravilhoso. Quero agradecer também ao Dr. Luiz Cardoso, nosso grande mestre. Grande mestre. Muito obrigada. Jorge, excelente noite, pessoal. Excelente noite. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijos. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.